Tá apresentando. Fala, turma. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre esporte adaptado hoje, né? Na última aula nós falamos sobre educação física adaptada. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Bom, pensar em esporte adaptado, a gente sempre tem que pensar que é um esporte modificado e criado especialmente para as necessidades das pessoas com algum tipo de deficiência, né? Quando a gente pensa em esporte para pessoas com deficiência, a gente pensa que a atividade esportiva é uma forma de estimular suas potencialidades e também um convite para que essas pessoas possam superar os seus limites dentro de um contexto esportivo, né? E também, como toda atividade física e esportiva, é uma forma de prevenir enfermidades secundárias e promover a integração social de pessoas com deficiência com seus pares ou até mesmo com população sem nenhum tipo de deficiência, tá? Então, o esporte adaptado ele surge como um importante meio de reabilitação física, psicológica e social para pessoas com algum tipo de deficiência. Se o esporte é também para as pessoas sem nenhuma deficiência uma forma de ampliar sua saúde física, sua saúde mental e social, para a pessoa com deficiência não seria diferente, né? Então, o esporte é considerado uma ferramenta importante no processo de reabilitação pelos seus inúmeros benefícios que promove às pessoas com deficiência, né? Quando eu falo em inúmeros benefícios, eu falo em benefícios motores, estou falando sobre ampliação de aptidão respiratória, ampliação de força, de velocidade, de componentes da aptidão física relacionada à saúde e ao próprio desempenho. E benefícios psicológicos, né? Estou falando sobre redução de ansiedade, redução de sintomas de depressão, né? Diferentes fatores psicológicos que o esporte auxilia na população com deficiência. E também os benefícios sociais, né? Que é essa ampliação da sociabilidade, de vermos as pessoas com deficiência em conjunto com outras pessoas e ampliando essa sociabilidade, né? É também uma oportunidade de testar suas potencialidades, né? Encorajando e possibilitando seu ingresso em práticas esportivas de alto rendimento. Obviamente, quando a gente pensa em esporte, a gente sempre tem que pensar que as pessoas iniciam na prática esportiva sem um caráter competitivo, né? Uma forma recreacional, uma forma onde se busca principalmente a saúde, né? E com o tempo percebe-se que essas pessoas elas acabam se engajando na modalidade esportiva e procurando uma prática esportiva de alto rendimento. Então, inicialmente nós vemos o esporte como um fator para a pessoa com deficiência como um fator de reabilitação, né? Através de uma terapia, da socialização, ou até mesmo da informalidade. A partir de um determinado momento a gente já percebe essa migração para o alto rendimento, né? Onde o treinamento é uma das características, o profissionalismo, a tecnologia empregada dentro do cenário esportivo denotam esse esporte como voltado para o alto rendimento. E aí, quando a gente fala em alto rendimento, a gente fala em esporte paralímpico, né? Aqui é importante que a gente saiba as possibilidades de desenvolvimento no esporte adaptado. Todas as áreas da educação física podem interligar com o esporte adaptado para pessoas com deficiência, né? Fisiologia, cinesiologia, aptidão física, psicologia do esporte, aprendizagem motora, formação de professores, recreação, nutrição, todas aquelas áreas da educação física que nós estudamos na nossa graduação, elas têm ligação direta com o esporte adaptado, né? Por quê? Porque quando a gente fala esporte adaptado é para uma população específica. E essa população específica ela vai ter o suporte de todas essas áreas. Então, se vocês estão se especializando em biomecânica, por exemplo, é uma possibilidade de atuação da biomecânica dentro do esporte adaptado. Se vocês estão se especializando em psicologia do esporte, por exemplo, também é possível atuar nessa área junto com o esporte adaptado e as pessoas com deficiência, certo? Bom,
compreender um pouquinho desse cenário histórico do esporte para pessoas com deficiência no Brasil, né? Primeiro no mundo, né? Já em 1923 a gente já tem relatos da prática esportiva em soldados que tratavam reabilitados de guerra, né? Na Inglaterra, então, já existia uma prática esportiva para aquelas pessoas que regressavam de combates de guerra e regressavam com algum tipo de deficiência, né? Então, já existem as primeiras iniciativas dentro do esporte adaptado, né? Mas a gente sabe que a Segunda Grande Guerra é um marco do esporte adaptado para pessoas com deficiência de alto rendimento, né? Nesse momento que, ao final da Segunda Grande Guerra, que muitos soldados regressavam aos seus países e regressavam com algum tipo de deficiência, né? Então, os governos eles se preocupavam muito em como proporcionar reabilitação através para essa população, e o esporte surgiu como uma ferramenta muito importante nesse cenário. Foi através desse senhor Ludwig Guttmann que ele começa a introduzir o esporte como uma forma de reabilitação no Stoke Mandeville Hospital, na Inglaterra, e a partir desse momento as práticas têm sucesso e acabam ampliando para os Jogos de Stoke Mandeville, como a gente conhece, que em 1960 acabam sendo os primeiros Jogos Paralímpicos da história, né? São oriundos dos Jogos de Stoke Mandeville. No Brasil, o esporte paralímpico, o esporte para pessoas com deficiência, ele acaba chegando um pouquinho mais tarde. Lá em 1958 foi quando dois indivíduos que eram pessoas com deficiência e regressavam dos Estados Unidos, dos centros de reabilitação, e trouxeram consigo a ideia da prática esportiva no Brasil, né? Sérgio Delgrande e Robson Sampaio, eles acabam criando dois clubes de basquete em cadeira de rodas no país, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, e acabam iniciando a prática do esporte adaptado aqui no país, né? Em 1972, a gente já tem a primeira participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos, né, de Heidelberg, na Alemanha. Em 1975, nós temos a criação da ANDE, que hoje é a Associação Nacional do Desporto para Deficiente, né? A partir desse momento, começam a surgir outras instituições que atuam diretamente no desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. Em 76, nós temos a primeira medalha paralímpica brasileira, em Toronto, no Canadá. E, em 1995, nós temos a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é a entidade que acaba mudando todo o cenário, né? Hoje o Brasil é uma potência dentro do cenário paralímpico internacional, em razão das ações que são desenvolvidas pelo Comitê, grande parte pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em conjunto com outras instituições e também com iniciativas e políticas públicas do governo federal. Bem, mas o que nós precisamos compreender é que nós temos uma diferença entre esporte adaptado e esporte paralímpico, né? Quando eu falo esporte adaptado, eu falo um esporte criado para ir de encontro às necessidades com as pessoas com algum tipo de deficiência, sem caráter competitivo, sem caráter de alto rendimento, né? Pode até haver modalidades de esporte adaptado que a gente vai encontrar um campeonato, por exemplo, né, onde as pessoas vão competir. Mas diferente do esporte paralímpico, onde a nomenclatura paralímpico ela caracteriza por práticas de modalidades que estejam envolvidas nos Jogos Paralímpicos. E nós estamos falando aí do alto rendimento. Isso, o esporte paralímpico, nós vamos ver na outra disciplina no próximo semestre, tá? Algumas características do esporte, que são fundamentais que vocês tenham concepção disso. E quando eu falo dessas características, é muito difícil dividir entre esporte adaptado e esporte paralímpico. Vocês vão perceber que todas essas características elas estão presentes no esporte adaptado e também no esporte paralímpico, tá?
O que difere o esporte um do outro é a nomenclatura paralímpica, onde nós vamos ter o esporte direcionado aos jogos e ao altíssimo rendimento, certo? Então, todas as modalidades do esporte adaptado, nós vamos perceber adaptações e criações de modalidades específicas para atender as pessoas com deficiência. Por exemplo, aqui nós temos o voleibol sentado, né? Ou seja, o voleibol sentado é uma adaptação do voleibol convencional, né? Então, é uma adaptação onde nós temos uma quadra reduzida, nós temos a rede reduzida, né? Nós temos algumas adaptações nas regras da prática da modalidade esportiva, né? Então, são regras, são adaptações que são criadas para que pessoas com algum tipo de deficiência, e nesse caso, deficiências físicas, possam participar da modalidade. Na foto nós estamos vendo a modalidade nos Jogos Paralímpicos, mas é uma modalidade que pode ser desenvolvida no ambiente escolar, no ambiente fora da escola, numa gincana, numa atividade, até mesmo numa atividade onde eu posso incluir pessoas sem nenhum tipo de deficiência para que vivenciem a modalidade, né? Do outro lado eu tenho o goalball, né? O goalball é uma modalidade específica, né? Foi criada para pessoas com deficiência visual, ou seja, é uma modalidade que não existe para pessoas sem nenhum tipo de deficiência e criada especificamente para pessoas com deficiência visual. Também pode ser desenvolvida em qualquer local que proponha segurança para os seus alunos, né? Até mesmo com pessoas sem deficiência, porque a gente pode utilizar as vendas e é muito fácil de ser desenvolvida em todos os ambientes, tá? Adaptações de regras, né? Aqui na foto nós temos o tênis em cadeira de rodas, né? Ou seja, eu posso muito bem ter um aluno cadeirante e eu ser personal de um aluno cadeirante e eu poder desenvolver o tênis de uma forma recreativa, de uma forma sem caráter competitivo, sem caráter de alto rendimento. Posso desenvolver na quadra aqui de Boa Vista, por exemplo, né? Sem problema nenhum. Então, é uma possibilidade de ser desenvolvida para alunos com alguma deficiência física que utilizam a cadeira de rodas, né? O judô, para deficientes visuais, também é uma adaptação da regra do judô. Na verdade, o judô ele segue todas as regras do judô convencional, né? A única diferença é que os atletas com deficiência visual eles já saem agarrados, né, no kimono aqui. Então, eles já saem em posição de luta para que eles possam fazer o melhor jogo dentro da modalidade, né? Também uma modalidade que você pode desenvolver na sua academia, até mesmo dentro de casa, tendo um tatame, né? Até mesmo uma atividade personal, né? Então, é possível desenvolver o judô. Adaptações de materiais, isso é uma coisa bem importante, né? Que a gente acaba adaptando materiais para que os atletas e as pessoas com deficiência possam praticar determinadas modalidades. Aqui eu tenho do meu lado esquerdo a esgrima em cadeira de rodas. É claro que uma adaptação um pouco mais complexa no tablado da luta da esgrima, né? E do outro lado eu tenho uma adaptação na bocha, né? Bocha é uma modalidade específica para pessoas com paralisia cerebral e também para pessoas com doenças no sistema neurológico, né? Então, neurodegenerativas, tá? E aí a gente pode introduzir a bocha numa atividade caseira, num atendimento em casa, num atendimento numa clínica de reabilitação, num atendimento a um parque, numa atividade de lazer, de recreação. A gente pode estar desenvolvendo o bocha de uma forma recreativa, de uma forma de precisão de movimentos. Então, a gente pode desenvolver essa modalidade também. E o sistema de classificação funcional. O sistema de classificação funcional é basicamente mais voltado para o esporte de alto rendimento, para aquele esporte paralímpico, tá? Mas, dentro do cenário do esporte adaptado, nós também temos modalidades que têm um sistema de classificação funcional, né? Por exemplo, o futebol 7.
Futebol 7 era uma modalidade específica para pessoas com paralisia cerebral, andantes, tá? Com paralisia cerebral leve, né? Até os Jogos Paralímpicos passados, futebol 7 era uma modalidade paralímpica. Ou seja, no Rio de Janeiro de 2016 era uma modalidade paralímpica. Agora para Tóquio 2021, 2020 mais um, né? Agora para Tóquio a modalidade foi excluída do cronograma. Ou seja, ela não é mais uma modalidade paralímpica, mas ela ainda utiliza o sistema de classificação funcional, né? E ainda existe campeonato brasileiro de futebol 7, né? Então, ele utiliza o sistema de classificação funcional. Handebol em cadeira de rodas é outra modalidade que não faz parte do cenário paralímpico, mas possui um sistema de classificação funcional para que as pessoas possam competir, possam praticar em campeonatos, em apresentações, em jogos, em projetos, né? Para que possa trazer uma equidade nas diferentes deficiências. Nós vamos falar bastante sobre classificação funcional na próxima disciplina, quando a gente falar sobre esporte paralímpico. Vamos desmembrar a classificação funcional. Certo? Então vamos ver alguns exemplos e algumas modalidades que podem ser desenvolvidas para pessoas com deficiência, né? E quando a gente fala sobre modalidade, a gente sempre pensa primeiro na deficiência, né? Nós já desmembramos as deficiências, né? E vamos falar um pouquinho sobre as deficiências físicas, né? Amputações, paralisia cerebral, lesões medulares, paralisia infantil, todas essas deficiências físicas, que modalidades que a gente pode desenvolver, né? Por exemplo, na paralisia cerebral eu tenho aqui exemplos de futebol, velocidade, corrida, lançamentos de dardo, lançamento de disco, né? É sempre bom lembrar que na paralisia cerebral nós temos duas categorias, né? Os ambulantes e os usuários de cadeira de rodas, né? Então, com os ambulantes, a gente pode perceber que a gente consegue desenvolver bastantes atividades, né? Inclusive, até mesmo levar um paralisado cerebral para a academia, para desempenhar um trabalho de força. É claro que vocês têm que estar cientes das características da paralisia cerebral, né? Hipertonia muscular ou hipotonia muscular, dependendo do tipo da paralisia cerebral, né? Espasticidades de movimento, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas aqui vocês conseguem perceber uma gama muito grande de atividades. Essa atividade aqui com triciclo aqui embaixo chama-se Petra, a Race Running, né? É uma modalidade nova de atletismo, uma prova nova de atletismo que está sendo possibilitada a participação de paralisados cerebrais leves, né? Que são andantes, têm bastante dificuldade na marcha. E para os usuários de cadeira de rodas, nós temos atividades na própria cadeira, ou convencional, ou cadeira esportiva, que a gente pode desenvolver. Lançamentos, arremessos, aqui a gente vê a própria bocha, né? Até mesmo para aqueles alunos com uma paralisia cerebral severa, a gente consegue desenvolver alguma modalidade esportiva, né? Como a gente está vendo ali, a utilização da calha, né, e da antena com capacete para pessoas com paralisia cerebral severa. A gente consegue desenvolver uma modalidade esportiva. Amputações, aqui nós temos atletas amputados em todas as atividades do atletismo, velocidade, arremesso, saltos, tudo pode ser desenvolvido para um aluno com amputação. Tudo depende da altura da lesão, né, da altura da amputação, né? Sempre pensar que o mais importante numa prática esportiva é nós proporcionar a segurança aos nossos alunos, né? Nós não vamos também deixar o nosso aluno realizar um lançamento sem que ele tenha uma segurança, né, e possa cair da cadeira posteriormente, né? Então, tudo pensando sempre na segurança dos alunos, né? Aqui é o voleibol sentado que eu já falei para vocês, né? E nós vamos ver isso na prática quando for permitido, né? Voleibol sentado, pessoas com amputações que a gente consegue perceber
na imagem dos atletas ali embaixo, são atletas com amputações, principalmente de membros inferiores, né? E também lesões medulares, né? E também amputações que a gente consegue realizar, né? Então, vocês também vão ver que é possível atletas com lesões, amputações de membros superiores que conseguem participar do voleibol sentado, né? Então, é uma atividade muito importante, muito boa para ser desenvolvida. Fácil adaptação, fácil acesso a materiais, né? A gente pode desenvolver em qualquer ambiente, né, para os nossos alunos. Para badminton, é uma modalidade nova que está chegando, chegou há pouco tempo no Brasil, né? Vai entrar agora no primeiros Jogos Paralímpicos, vai ter a modalidade, né? Fácil de ser desenvolvida, somente com um kit de badminton a gente consegue desenvolver a modalidade e podem participar no aspecto competitivo atletas com amputações, cadeirantes, anões, né? E também é uma modalidade que pode ser desenvolvida numa atividade individual com o seu aluno, né? Eu posso muito bem ser personal de um aluno com deficiência e levar o meu aluno com deficiência para praticar a modalidade para badminton. Somente ter o kit e começar a desenvolver essa modalidade. Tênis de mesa também, né? Tênis de mesa é bastante difundido aqui no estado. A gente consegue perceber a facilidade de ser desenvolvida, né? Tanto para alunos com amputações, tanto para alunos em cadeira de rodas, né, com deficiência física, a gente consegue desenvolver essa modalidade de fácil maneira. No caráter competitivo, nós temos 10 classes para pessoas com deficiência física, né? Então, a partir do momento que eu consigo desenvolver, trazer um aluno para essa modalidade, com o tempo eu também tenho possibilidade de levar meu aluno para uma competição também. Natação, bom, natação é uma das modalidades mais tradicionais do desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência, e aqui a gente pode perceber que qualquer tipo de adaptação eu posso levar meu aluno para a piscina para poder desenvolver um trabalho de aptidão física relacionada à saúde ou até mesmo relacionada ao desempenho dentro da natação, né? Algumas adaptações são necessárias, né? Por exemplo, um aluno com deficiência visual, sempre atento à segurança, né? Com o tempo, você vai trabalhando com o seu aluno a virada na piscina, a chegada na borda, né? Eu posso fazer com que o meu aluno já saia de dentro da piscina, né? Aqui na terceira imagem eu vejo um atleta segurando a toalha com os dentes, né? Um atleta que não tem os dois braços, né? Mas ele consegue desenvolver o nado tranquilamente dentro da piscina. Então, é possível ser desenvolvido. Para taekwondo, né, é uma modalidade nova para quem aí trabalha com taekwondo, amputações de membros superiores, perdão, né? É difícil desenvolver essa modalidade com alunos com deficiência, com amputações de membros inferiores, né? E as classes esportivas são por altura da lesão e peso corporal. Atuação prática do professor de educação física na amputação. Bom, sempre atenção à prótese, né? Seja ela de uso diário ou de uso na prática, né? Sempre o professor precisa estar atento às atividades que é possível desenvolver com a prótese ou sem a prótese, né? O que o meu aluno se sente mais seguro, o que o meu aluno se sente mais com mais possibilidade de movimentação. Tem que ter sempre cuidado com isso. E quando essa prática envolve mais pessoas, é importante que as outras pessoas estejam em segurança também, né? Uma prótese de uso diário é pesada, pode machucar uma pessoa que não tem um conhecimento, né? Que possa bater ali. Então tem que ter muito cuidado com isso. Atividades no chão, né? Atenção à segurança do nosso aluno, sempre. Principalmente o vôlei, né? Lembrar que lesão medular, muitas vezes o meu aluno não tem força. Se eu levar o meu aluno para o chão, o meu aluno não tem segurança no tronco, não tem força muscular para subir, para descer, para ir para o lado, para voltar. Então, às vezes pode acabar batendo um pouco a cabeça, né? Então tem que ter cuidado com isso. Segurança na cadeira de rodas, nas atividades, né?
Sempre, quando se vai utilizar uma atividade na cadeira de rodas, é sempre levar em consideração a escala gradual de dificuldade, né? Começar leve, explicar as características da modalidade esportiva e gradualmente subindo o nível, né? Segurança na cadeira de lançamentos e arremessos, né? Atenção ao ambiente aquático, profundidade, exposição ao sol, isso é muito importante, né? Para quem vai levar um aluno, por exemplo, para uma piscina ao ar livre, tem que pensar no sol de Boa Vista, né? São 30 graus na cabeça e sol constante, né? Então tem que estar atento a essas questões de segurança, tá bom? Na lesão medular, aqui eu tenho atividades, principalmente atividades coletivas, né? Rugby, basquete, handball, tênis em cadeira de rodas, né? Aqui, o mais recomendado para essa população são essas atividades que geralmente são desenvolvidas por projetos, né? Aqui na UER nós temos um projeto de atividade esportiva para pessoas com deficiência, onde a gente desenvolve algumas modalidades, de forma recreativa, de forma lúdica, né? Buscando basicamente a sociabilização desses alunos, né? Mas também pode ser desenvolvida atividades individuais, né? Atividades de força, atividades de aptidão cardiorrespiratória, né? Até mesmo o desenvolvimento de atividade de personal trainer é possível desenvolver com um aluno com lesão medular. Sempre é importante ter conhecimento sobre o nível da lesão, sobre as possibilidades do meu aluno para poder planejar uma atividade como essa. Halterofilismo, a modalidade está crescendo bastante, principalmente aqueles que gostam de academia, né, de levantar peso. O halterofilismo é uma modalidade paralímpica, né, mas ela começa no gosto que os nossos alunos têm em praticar uma academia, em levantar peso, né. Então é possível ser desenvolvida e é possível ser desenvolvida também no alto rendimento. Para atletas com lesão medular, e também nós temos aqui uma classe para alunos anões, tá? É importante destacar isso. Atuação prática do professor, né, é sempre estimular atividades aeróbicas, obviamente com cuidado, né, com progressão sempre. Atividades de força, de resistência muscular, né, que são fundamentais para aquelas atividades de vida diária dos nossos alunos, né? Transferência da cadeira de rodas para a cama, para o sofá, para a cadeira de banho, para a cadeira esportiva, né? O push-up, que é essa imagem que está sendo realizado ali na foto, né? Que é simplesmente o aluno utilizar a sua própria cadeira de rodas para prevenir a formação de escarras, né? Liberar um pouco o contato do seu corpo com a cadeira. E também incentivar cada vez mais o meu aluno a impulsionar a cadeira de rodas. Que ele tenha autonomia, que ele tenha independência, né, que ele mesmo toque a sua cadeira de rodas. Ok, é importante que você esteja atento para auxiliá-lo, né, numa rampa mais difícil, numa rua que a acessibilidade é péssima, né, que tem muito buraco, que ele vai se sentir seguro, pode até mesmo cair. Nesse momento você pode auxiliá-lo, né? Mas é estimular sempre que ele mesmo toque a sua cadeira de rodas, né? A partir disso ele já vai estar trabalhando com força, já vai estar trabalhando com aptidão cardiorrespiratória. Possibilidades para pessoas com deficiência visual, lembrar sempre cegueira total e baixa visão, né? As duas, vamos dizer assim, classes da deficiência visual, tá? Atletismo, né? Todas as atividades de atletismo. Simplesmente eu preciso guiar o meu aluno, né? Preciso ter uma sintonia de condução com o meu aluno, e essa sintonia começa com caminhadas, começa com corrida leve, né? Onde o guia vai proporcionar ao seu aluno toda a segurança necessária para que ele possa desempenhar a atividade. Então, é possível ser desenvolvida em grupo, é possível ser desenvolvida individualmente. Arremessos e lançamentos e saltos também são modalidades que podem ser desenvolvidas, né? É claro, tudo de forma
de progressão, né? Começa com atividades simples, basicamente utilizando sinais sonoros, a sua voz, a sua palma, outros artifícios que possam levar informação sonora para o seu aluno com deficiência visual, né? E é possível ser desenvolvida. E também todas as atividades dentro de um cenário de uma academia, por exemplo, né? Uma dica também importante para a pessoa com deficiência visual é utilizar o próprio corpo como modelo, né? Por exemplo, você está solicitando para que o seu aluno faça um movimento na academia, tá? Só que você tem que lembrar que ele pode nunca ter ido na academia, né? Pode ser cego congênito ou cego adquirido. Então, talvez ele não tenha memória sobre esse movimento. Então, a melhor forma é demonstrar e utilizar o tato para que ele possa saber exatamente qual é o ângulo do seu joelho, qual é o ângulo do seu cotovelo no desenvolvimento daquela atividade, né? Enquanto você realiza o exercício, o seu aluno ele toca no seu cotovelo, ele toca no seu ombro para saber exatamente qual é a amplitude de movimento que ele tem que realizar quando for a vez dele na atividade. O goalball, nós já falamos sobre o goalball lá atrás, né? Modalidade muito boa de ser desenvolvida. Nós vamos desenvolver ela no próximo semestre, espero que presencialmente, né? A UER tem uma bola de goalball e é uma atividade fantástica para que a gente possa desenvolver com todos os nossos alunos. Natação, eu já falei sobre natação, aqui nós temos os atletas com os olhos vendados, né, com os óculos, né? Aqui eu consigo perceber um bastão que vai tocar no meu aluno, né? É para avisar o aluno que está chegando próximo à borda, para ele se preparar para ou finalizar a prova ou fazer a virada na piscina, para que ele não bata a cabeça, não se machuque na piscina. O judô, já falamos também sobre as adaptações do judô. O futebol de 5 é uma modalidade interessante de ser desenvolvida, mas um pouco mais complicada, porque exige um número grande de alunos, né? E exige uma adaptação muito grande na quadra do futebol, né? Que a gente pode perceber que a quadra tem tablados laterais que evitam com que a bola saia, né? E a única pessoa que enxerga no futebol de 5 é o goleiro, né? Então ele ele conduz os atletas para que eles possam chegar no gol adversário. Outras atividades são importantes destacar: ciclismo, hipismo, triatlo, né? O ciclismo parece ser uma modalidade interessante de ser desenvolvidas, né? A partir do momento que eu tenho uma bicicleta tandem, né, que é aquela bicicleta que tem dois guidões, né, como está aqui embaixo, eu consigo fazer com que o meu aluno pedale, esteja desenvolvendo uma atividade física, uma atividade esportiva, e eu esteja conduzindo e enxergando o caminho, né? É uma adaptação que talvez seja um pouquinho cara de ser realizada na bicicleta, mas que é muito interessante se eu tiver um aluno realmente interessado no desenvolvimento dessa modalidade. Para pessoas com deficiência intelectual, né? Aqui em cima está deficiência visual, mas é deficiência intelectual, tá? Para a deficiência intelectual, nós temos o tênis de mesa, que é uma modalidade fantástica de ser desenvolvida para alunos com tênis de mesa. É possível desenvolver a nível competitivo e é possível desenvolver a nível recreativo, a nível até mesmo de atuação como personal, com um aluno com deficiência intelectual, né? Atletismo também, da mesma forma, né? A gente consegue desenvolver atividades de corrida, atividades de caminhada, atividades até mesmo corridas de velocidade eu consigo desempenhar com o meu aluno com deficiência visual. Natação, né? Tudo pode ser desenvolvido com um aluno com deficiência intelectual, né? O que nós precisamos pensar na atuação com um aluno com deficiência intelectual na nossa atuação, né? É importante que a gente seja natural dentro dessa prática, né? Obviamente ter conhecimento sobre a deficiência intelectual, né?
isso vai ser repassado pelos pais, pelos familiares, né? Se for um aluno autista, por exemplo, os familiares vão nos repassar qual é o nível de comportamento do meu aluno, o que eu posso desenvolver, o que é possível, o que ele compreende, o que ele não compreende, né? Seja sempre natural, né? Não finja que entendeu, só diga que entendeu quando realmente entendeu, né? Estimule a comunicação, estimule a independência do seu aluno, não deixe que pais, familiares respondam por ele. Ah, você gosta de desempenhar a natação? Aí você atravessa o pai, ele gosta sim. Não, não é, eu quero que ele me responda, né? Eu não gosto, professor. Demora para responder, pode ter a fala um pouco difusa, dependendo da gravidade, da severidade da deficiência, mas ele está te respondendo, ele está se comunicando com você, é mais importante, né? E atenção à segurança, né? Não só dele, como do aluno, dos demais alunos, se estiver num contexto coletivo. Pensar numa academia, por exemplo, né? Um aluno com autismo na academia. É possível? Claro que é possível, né? Apenas eu tenho que saber qual é o comportamento do meu aluno quando está num ambiente com bastante gente, um ambiente com bastante barulho, com música, com um aparelho de ferro batendo, né? Se for possível desenvolver atividades, eu vou desenvolver atividades com o meu aluno, né? Agora, se os pais me informarem que o meu aluno ele não consegue, se ele está num ambiente, não consegue ficar num ambiente com muito barulho, não é uma atividade interessante eu levar meu aluno para a academia, né? Talvez numa atividade individual, numa academia mais silenciosa, né? Tudo tem que ser adaptado para que a gente possa ter atenção à segurança desses nossos alunos. Certo, turma? Esse é o esporte adaptado, tá? São algumas modalidades. Nós vamos ver essas atividades básicas. Era para nós ter visto essas atividades na prática, né? Infelizmente não teve como, mas no próximo semestre a gente vai vê-las como modalidades paralímpicas, né? E aí eu espero que estejamos todos vacinados e conseguimos fazer essa atividade de forma presencial, para que vocês tenham conhecimento de todas as possibilidades dentro do cenário do esporte adaptado e do esporte paralímpico para pessoas com deficiência. Ok? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.